gente? Então vamos todos nos aquietando agora, né? Para que a gente já inicie as nossas vibrações. Vibrações não, desculpa, iniciar o nosso reequilíbrio, a nossa harmonização, que é para nós termos uma aula bem proveitosa. Vamos todos, então, respirando, sentindo a atmosfera fluídica à nossa volta, respirando harmonia, paz, equilíbrio, nos preenchendo com o fluido cósmico universal. Vamos respirar com alegria, com gratidão, com bom ânimo. Vamos criar em nós as condições para encontrarmos a saúde física, emocional, mental e espiritual. E vamos relaxando o nosso corpo, levando paz e harmonia a cada célula do nosso corpo. Levando o nosso pensamento até os pés, vamos nos harmonizar. Vão relaxando toda a região dos tornozelos, das panturrilhas, dos joelhos, das coxas. E assim as pernas ficam relaxadas e a energia flui livremente pelas nossas pernas. Relaxa em toda a região do quadril, o tórax, soltando toda a musculatura e relaxando bem os ombros, braços, antebraços, mãos. Relaxem o pescoço, vão soltando a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas. Soltem bem a mandíbula. Relaxem os lábios. Vão soltando toda a musculatura da face, relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas, testa. Observem o seu rosto calmo, tranquilo, sereno. A paz vai preenchendo o nosso ser. A harmonia se estabelece. E vamos agora cumprimentar toda a equipe espiritual que nos assiste, o nosso dirigente Itaporã, os nossos mentores particulares, os mentores especializados em meditação, que vêm especialmente para nos ajudar. E assim, unidos, vamos pedir a presença de Jesus entre nós, o nosso divino amigo, o nosso mestre amado,
pedindo a Ele que nos acolha em seu coração amoroso, que abençoe os nossos esforços e nos ensine o caminho. E assim, sob esse amparo amoroso, vamos pedir licença para dar início à aula de hoje, pedindo o amparo e a proteção da espiritualidade. Graças a Deus. Isso, respirem profundamente. Se der vontade de dar uma espreguiçada, que é tão gostoso espreguiçar. Nosso corpo não foi feito para ficar só parado. Precisa movimentar e ao espreguiçar a gente movimenta energia. Ai, que gostoso. E também espanta o sono, né? Às vezes a gente teve um dia tão agitado, tão difícil, né? Então a gente dando uma boa espreguiçada, o soninho vai embora. Só vem daqui a pouco. Bom, gente, a aula de hoje é muito especial, mas muito especial mesmo. Eu considero a aula mais difícil para mim, para eu dar a vocês. Por isso que eu peço muito amparo e a proteção da espiritualidade para conseguir passar para vocês. Como é que a gente fica presente? Nós vamos falar sobre consciência e sobre estar presente. Para você ficar presente, a gente precisa estar desperto, consciente. Nós precisamos despertar em nós a testemunha. O que é testemunhar? Testemunhar é observar. Observar sem julgamento, deixando todo julgamento de lado. Só assim que a gente pode observar. Por exemplo, vamos supor que eu estou olhando para uma pessoa e essa pessoa está com a cabeça abaixada. O que eu estou vendo? Eu estou vendo uma pessoa com a cabeça abaixada. Simples assim. Mas pode ser que para descrever essa pessoa eu falo, eu estou vendo uma pessoa triste. Quem me disse que essa pessoa está triste? Ela pode até estar triste. Mas como eu fiz esse julgamento? A única coisa que eu posso dizer é: estou vendo uma pessoa com a cabeça abaixada. Qualquer outra coisa vai ser julgamento. Estou vendo uma pessoa triste, acabrunhada. É julgamento. Então, esse, é, esse julgamento a gente vai ter que começar a deixar de lado, aprender a deixar de lado. E ser uma testemunha, ser um observador. Porque quando a gente começa a julgar, o foco passa a ser o julgamento e não mais aquilo que nós estamos observando. Nós mudamos o foco. Então, por exemplo, eu estou observando uma flor, simples assim, estou observando uma flor. Aí, de repente, eu penso assim, ai, que flor linda. Pronto, emiti um julgamento. Como é que eu vou dizer que essa flor é linda? Para eu dizer que ela é linda, eu tenho que ter o conceito de beleza dentro de mim. Do que é bonito, do que é feio. Então, são conceitos que eu carrego dentro de mim. E isso vem
de uma sequência, de uma vida, em que eu fui discriminando o que é bonito, o que é feio, e normalmente por uma concepção aprendida. Olha só como a gente é vulnerável e maleável. A gente usa determinada roupa achando que é porque gosta. Mas, se você olhar a fotografia do passado, principalmente se você já é mais velho, você olha a fotografia do passado, vai ver aquela roupa que você achava a coisa mais linda, e você olha hoje e fala, meu Deus, que coisa horrível. Já observaram isso? Aí você foi no cabeleireiro, fez o cabelo de determinada forma, você estava se sentindo linda. Aí você olha aquela fotografia e fala, meu Deus, como é que eu pude usar esse cabelo? Olha só como até o conceito de beleza é maleável, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, porque na realidade, quando a gente está fazendo isso, o foco não é mais o que está sendo observado, o foco somos nós. Nós mudamos o foco, passamos para nós esse foco. A gente vai ficando preso num simbolismo que a gente criou. E a gente precisa se libertar disso. E ter consciência é ter liberdade. Você vai se libertando de conceitos, de preconceitos, e cada vez vai ficando mais presente. Se a gente observar, o nosso pensamento, ele está o tempo inteiro fluindo, né? Entende? Ele vai pensando, o pensamento está fluindo, e ele segue sempre uma linha. Observem, nós estamos aqui, eu sei que vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, mas o que acontece enquanto vocês estão ouvindo? Vem uma série de pensamentos, e você vai comparar com conceitos que já tem, que traz, você vai interpretar, vai projetar no futuro. Por exemplo, vamos supor que vocês estejam escutando uma coisa que vocês gostam muito, né? Aí você gostou, você fala, puxa vida, olha só, eu já ouvi isso naquela circunstância. Será que eu consigo passar isso para as pessoas que me cercam? Então você já está fazendo uma série de projeções de acordo com aquilo que você está observando, com aquilo que você está vivendo naquele momento. Reparem nisso, reparem o pensamento, como ele é ativo, ele está sempre ativo, mas sempre nessa linha, passado, futuro, sempre numa linha. É como se existisse um trilho, e o pensamento é um trenzinho que fica andando nesse trilho. Ele vai para o passado, ele vai para o futuro. Vai comparar aquilo que você já sabe, vai projetar aquilo para o futuro. Então, essa é a linha do pensamento. Ela é uma linha horizontal. E aí a gente percebe o quê? Que o momento presente se perdeu. E o momento presente é fugidio. Quando a gente fala uma palavra, acabou de falar a palavra, essa palavra já está no passado. Agora são 19h46. Nós iniciamos 19h32. Já é passado, já aconteceu, já ficou para trás.
O que é o momento presente? É uma linha divisória entre passado e futuro. E você só consegue estar totalmente presente se você se libertar dos seus próprios pensamentos. Por quê? Porque uma faixa tão, tão fina que é a verdadeira porta estreita. Nessa porta estreita, só cabemos nós, mas não cabem nossos pensamentos. Por quê? Porque pensamento é matéria. É uma matéria quintessenciada, mas é matéria. Tanto é que os videntes conseguem enxergar os nossos pensamentos, porque eles são modelados na matéria mental. Os espíritos conseguem ver nossos pensamentos. Por quê? Porque eles têm uma consistência. Então, carregando toda essa bagagem mental, nós ficamos mais pesados. Nós ficamos com o nosso espaço mental carregado e não conseguimos ficar naquele presente. Então, essas formas de pensamento que nós carregamos têm que ser deixadas de lado. Temos que ficar 100% conscientes. Bom, o que acontece se nós ficarmos realmente presentes nesse pontinho dessa linha imaginária, né? Desse trilho que liga passado e presente, passando pelo passado e futuro, passando pelo presente, sem parar nele? Através da meditação, nós conseguimos estar totalmente presentes no momento presentes. Só que aí acontece um fato incrível. O que é? Nós saímos da linha horizontal e entramos na linha vertical, que tem altura e tem profundidade. Só que isso é algo que traz. A primeira vez que acontece isso para alguém, para um meditador, normalmente ele imediatamente quebra o estado. Por quê? Porque no momento em que você entra nesse espaço vertical, é como se o chão se abrisse aos seus pés. E você mergulha numa profundidade abissal. Isso normalmente traz um medo muito grande, que faz você voltar imediatamente para o vertical, aquilo que eu conheço, onde eu estou trabalhando há milênios, que me traz a ilusão de segurança. Porque é uma linha ilusória. É um trilho ilusório. Mas eu estou acostumada com ele e eu sinto como se ele fosse real. Então, quando isso desaparece, o que acontece? Vencido o medo, o universo se abre. Existe
uma... É muito difícil de explicar isso, porque quando nós pulamos de um pensamento para outro pensamento, nós estamos no domínio do tempo. Mas quando você mergulha no momento presente, sem os pensamentos, o que acontece? Você mergulha na eternidade, onde o tempo não mais existe. Você sai de uma dimensão para entrar noutra dimensão. O que acontece? Isso acontece com frequência? Até pode acontecer. Mas eu digo a vocês, isso acontece numa fração de segundos e vai aumentando com a frequência, vai aumentando o tempo. Já repararam quando vocês têm, por exemplo, uma intuição? Sabe? Quando de repente assim dá aquele estalo e você percebe uma ideia. Essa intuição geralmente vem numa fração de segundos. Você fala, é um eureka mesmo, né? Você, de repente, nossa, vem uma ideia prontinha na sua cabeça, pronta. E ela vem numa fração de segundos. E quando você vai explicar para alguém isso, você fica meia hora falando. Já aconteceu isso com vocês? Não é verdade? Não vem assim, né? Você nem sabe o tempo que levou para vir. É como se fosse uma semente que imediatamente se abre e floresce. E você vem com uma ideia completa. Mas você precisa, para explicar essa ideia, você leva bastante tempo. Então, olha como o tempo é relativo. Porque esse clique que deu aconteceu numa outra dimensão. Para você trazer para essa, você aí depende do tempo. Porque você estava num espaço sem o tempo. Gente, espero que não esteja sendo muito... que eu esteja conseguindo passar isso para você. E no momento em que você entra nesse estado, você se delicia na energia. É uma energia inacreditável. É por isso que, normalmente, aqueles que meditam regularmente, tudo isso, acontece muito que vem notícias do Oriente, né, que eles dizem que o mundo é uma ilusão. Na realidade, não é o mundo que é uma ilusão, mas a forma como nós percebemos o mundo que é ilusória. Então, quando nós conseguimos entrar nesse espaço, nessa linha vertical, o que é que acontece? Você entra num espaço de puro amor. É difícil explicar uma coisa dessa. É entrar no amor. Trazendo mais para aqui e agora. Vamos fazer de uma forma mais fácil. Vamos supor que vamos voltar para a flor, né? Eu estou observando a flor e estou cada vez mais presente naquele momento.
De repente, desaparece o espaço entre eu e a flor. De repente, eu não sei mais quem é o observador, quem é o observado. Você se funde nessa flor. Você está observando o sol nascente. Está num local onde você consegue ver, observar o sol nascente, ou pode ser o poente, escolham. E você se entrega tanto àquele momento, que é tão precioso. É uma entrega, você se entrega. Você se liberta de todo e qualquer pensamento, de qualquer julgamento, de qualquer expectativa, e você está ali. E, de repente, não existe mais espaço entre você e o sol nascente. Você se torna o sol nascente. Isso é conseguir entrar nessa linha vertical. E geralmente dura segundos, porque nós estamos muito habituados aqui no trilho. Aí quando a gente vê, a gente já está julgando, está dizendo que o pôr do sol está bonito, está tão gostoso estar ali. Nossa, que coisa boa, eu estou aqui curtindo. Pronto, aquilo acabou. Mas se a gente for descrever, a gente vai ficar descrevendo durante muito tempo, porque na realidade não há palavras para descrever isso. Quando a gente vai vivenciando, pouco a pouco, vai despertando um imenso amor em nós. E o amor, com o tempo, vai se tornando um estado de ser. E o amor, ele liberta, o amor é libertador. O que acontece com muita frequência entre casais? Você quer possuir o outro, mas você só pode possuir objetos. Você não pode possuir uma pessoa. Então, se você ama, se você é consciente, você gera liberdade. Passa a aceitar o outro exatamente como ele é, sem querer modificá-lo. E o que acontece com a consciência? A consciência desperta. Como é que você pode sentir raiva se estiver totalmente consciente? Você está totalmente consciente, você está totalmente presente. Estando totalmente consciente e presente, você vai enxergar as coisas de uma forma diferente, vai vivenciar tudo de uma forma diferente. Como é que eu vou ser ofendida estando consciente? Quem vai me ofender? Como? Podem até tentar, mas se eu estiver totalmente presente e consciente, eu vou estar enxergando o outro. Enxergando o outro, eu vou estar enxergando a sua dor também. Porque quem, de alguma forma, vai ofender o outro, é porque carrega algo muito difícil dentro de si e está jogando no outro. Então, o problema não está em mim.
Mas se eu me sentir ofendida, o problema está em mim. Essa consciência é o que a gente vai despertar pouco a pouco. Porque se a gente pensar, o que que nós fizemos aqui? A linha horizontal, a linha vertical. Existe aqui uma cruz, não é verdade? E o momento presente é o quê? Exatamente aquele ponto no centro da cruz. Então, se você for ver essa linha horizontal, o que que nós encontramos aqui? Aqui nós podemos encontrar Jesus. Mas só podemos encontrar o Cristo nesta linha. Porque só nesta é que nós vamos compreender os ensinamentos dele e trazê-los para a nossa vivência. Porque aqui a gente pode estudar, a gente pode se aprofundar, a gente pode estudar todos os evangelhos, pode decorar a Bíblia, mas a gente ainda está aqui, porque a vivência está aqui, na linha vertical. E se nós formos ver, esse processo é de uma morte. Nós estamos morrendo para uma dimensão para poder nascer para outra dimensão. Então, ao mesmo tempo que é uma morte, é uma ressurreição. E isso a gente vai vivenciando pouco a pouco. Eu não quero colocar isso como uma coisa distante, porque da mesma forma que a gente recebe uma intuição, assim, é um estalo, é um insight, né? Tem aquele determinado insight. E é muito comum ter muitos insights durante a meditação. É comum isso. Tanto é que muitas vezes a pessoa está em meditação, vem um insight, ela para a meditação e vai escrever tudo aquilo que aconteceu. Porque é tão fugidio também que muitas vezes ele desaparece. É parecido com, sabe, quando você acorda, você teve um sonho. Você fala, puxa, que sonho bonito, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, ele vai apagando. Até o momento que você sabe que sonhou, mas não lembra mais de nada. Nem o assunto do sonho. Some tudo. E, às vezes, os insights acontecem assim também. Então, é comum acontecer os insights na meditação, mas ainda não é essa linha vertical, tá? Porque nessa linha o insight é universal. Se tiverem perguntas, podem fazer. Eu sei que é bastante complexo, é um pouco difícil de digerir isso. Pode falar, Irani? Me diz se eu estou certa. Então, tipo, você falou que o Cristo seria na linha vertical. Porque, assim, o bem, as coisas boas, quer dizer, qualquer ação, a gente só pode fazer no presente, né? Então, seria mais ou Não, menos isso, não, né? não é bem assim. Não é bem assim. Não? É a consciência, não é a ação. Ah, Você entendi. pode fazer uma ação com consciência,
mas nessa linha vertical não está a ação, está a consciência, Ok. tá? Alguém mais? O problema é quando não dá nem fazer pergunta, né? Mas pelo menos está dando para entender esse processo? Vocês sentem que está dando para entender? Ou, ou ficou só um monte de pensamentos abstratos? É isso que eu não queria que acontecesse. Ficar um monte de pensamentos abstratos sem consistência. Ô, Sheila, eu acho que Fala, Ivete, fala, Yara. eu acho que a dúvida é porque realmente é bastante, é muito abstrato, né? É, a gente fica imaginando tudo isso que você está falando e é difícil de assimilar tudo. E acredito que com a prática, com o exercício, a gente vai despertar a dúvida aí, né? Sim, sim. Olha, mas com a prática, com o exercício, se entregando para o que está fazendo, é se entregando, não é marcar a hora, agora vou fazer 5 minutos aqui de meditação, tal, sabe? Não, é entrega, É, porque tudo isso existe uma entrega, é uma entrega total, é estar totalmente presente. Então a gente está treinando estar presente, sim. é um treino de presença. Você pode, por exemplo, treinar estar presente limpando a casa, sabendo o que você está fazendo, não deixando a sua mente devagar, Sim. sabe? Cozinhando, esteja totalmente presente. Entrando no que está fazendo, porque eu falei em cozinhar, e cozinhar é uma coisa muito importante, Uhum. porque você tá colocando a sua energia naquilo que você está fazendo. Imagina você cozinhando, pensando no que fizeram para você ontem, que você está com uma raiva danada e remoendo aquilo que aconteceu. Olha a energia que está colocando ali. Porque nós estamos dentro de um mundo de energia. O certo seria até você primeiro, antes de cozinhar, se centrar, fazer uma prece e fazer a sua comida. Né? O que? Esteja presente. Porque esse mundo material, aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos físicos, é só a ponta do iceberg. É muito mais do que isso. Nós estamos dentro de um universo de energia. Então a gente precisa ir despertando a consciência para também despertar a percepção. Aí você vai perceber a energia que não está boa. Perceber a si mesmo. Como é que eu estou hoje? É como se é a prática de auto se dominar mesmo, né? Não sei Não é como. dominar, não é dominar, é ficar consciente. Porque dominar, você precisa botar uma força ali. Não, O que é dominar? eu quis dizer não. Mas é um autocontrole, tem a ver com autocontrole, Tem que haver com disciplina. Com disciplina. disciplina. Se você fica presente, se você fica alerta, você precisa deixar todo o esforço de lado. Buscar estar presente, estar consciente. Sabe? Não é, eu estou me esforçando para conseguir isso, porque o esforço é uma energia pesada. Tá.
Normalmente, É, Sheila, a gente fica no automático. A sim, gente tem as ideias e o dia, o cotidiano, então você está sempre naquele automático. Eu estou fazendo isso, aquilo, então minha cabeça já está pensando em um monte de coisa. Esse momento que você fala desse cruzamento, de fato, é muito rápido. É como se fosse um raio. Ele bate e vai embora. Gente, é um segundo. Nesses 4 anos de curso, eu consegui uma única vez. E eu ainda comentei com você em aula uma vez. Foi a única vez que eu consegui. Por quê? Porque quando você consegue isso, você começa a ter a intenção de querer fazer sempre e querer conseguir sempre. Você nunca mais consegue. É exato. inconsciente. Não, não, porque eu vou conseguir. Aí que você não vai conseguir mesmo. Então, É, como a Sheila está falando, aquilo eu já comentei também em aula, né? Por isso você que a não gente consegue. tem que estar muito livre ali. Tá vendo? Conseguiu uma vez, maravilha, maravilha, conseguiu uma vez. Como você falou, é como um raio. Ah, bateu. Quando você É, vê, já foi. Não, não dá para. Não dá, não dá mas para. ao mesmo tempo que é muito rápido, é muito profundo, É muito reconfortante. grande. É Hã? muito reconfortante. É muito pleno, é gostoso. É uma sensação que você nunca sentiu. É uma coisa nova. Parece que te abre um universo. Parece que abre um portal. Não sei se dá para Isso, explicar isso. gostei Para da mim é um palavra, abre um portal. portal, abre um portal. Exatamente. Mas isso a gente só consegue perseverando. É, mas não tenho a intenção de conseguir, porque aí não vai conseguir mesmo, não é? É isso aí que a gente trabalha. Ah, a Helenice falou no chat que conseguiu entender, né, Helenice? Você conseguiu entender. Sim, é um, Alguém. ass- é um assunto complexo, é muito complexo mesmo, É, né? é, Mas eu entendi perfeitamente o que você falou. ótimo. Por isso que eu falo para. Ah, pode falar então, Rita. Rita. Pronto, Adeu. O difícil, Sheila, que você está falando, é o nos soltarmos, sabe? É a entrega. Isso que é difícil, porque quando eu faço a meditação, eu fico prestando atenção na respiração, no tempo, quanto tempo eu vou demorar, se já está acabando o tempo, até isso vem, sabe assim? Eu coloquei 5 minutos, será que já está perto dos 5 minutos? E, gente, isso não é meditar, né? Então, o difícil que eu tenho observado é esse se soltar, é esse se entregar e viajar. É como se fosse uma viagem. Se soltar e ir, né? Ir junto com o que está acontecendo. Isso é o X, esse é o ponto difícil. É verdade, é E o verdade. perseverar, como você fala assim, é o perseverando. Ah, meu Deus, quando será? Eu fico pensando assim, porque isso é ansiedade, né? De pensar no tempo. Expectativa. Liberte-se da expectativa, se entrega. Exatamente. É por isso que eu vou dando muitos tipos de meditação para vocês se identificarem mais com um tipo, mais com outro tipo, mas o importante é fazer, né? Tem aquela meditação que eu ensinei de caminhar meditando, né? Contando os passos para encher os pulmões e para esvaziar os pulmões e ficar ali totalmente presente. Dá resultado? É 100% de certeza que você tem resultado, tá? Desde que faça. Ah, eu assisto toda sexta-feira, eu assisto a aula. Ótimo, e daí? E os outros
6 dias da semana? O que você faz? Você está treinando? Né? É igual você querer ficar forte vendo vídeo de musculação, né? Fortalecer os músculos assistindo vídeo de musculação, né? Então, você quer músculo, você vai ter que fazer a musculação. Você quer rever os resultados da meditação? Ai, ó, a Sandra fez a meditação da caminhada, fiz com a minha mãe, tá vendo? Ela é muito boa mesmo. Então, é prática, tá? Por incrível que pareça, se você realmente se tornar um meditador, uma meditadora, o que vai acontecer com o tempo? Essa meditação você traz para a sua vida e você não precisa mais meditar, porque faz parte. Você está sempre presente, tá? Eu espero que tudo isso que eu estou falando não desanime vocês. Eu quero que anime, não que desanime. Fala, poxa vida, não vou conseguir. Não, consegue sim, tá? E para a aula que vem, nós vamos fazer uma meditação deliciosa, que eu adoro. É uma meditação que eu fiz por muitos anos, todos os dias, porque eu adoro essa meditação. Então, nós vou fazer junto com vocês na próxima aula, que vai ser dia 15, tá? Semana que vem, quinta-feira, dia 7 de setembro, né? Então, na semana seguinte, tá? Semana que vem nós não temos. Mas vocês vão continuar meditando, né? Aí vão estar 15 dias adiante do seu treino, tá? Musculação neuronal, tá ok? E se vocês não têm mais nenhuma pergunta por hoje, vamos fazer a nossa meditação de hoje. É uma meditação muito gostosa mesmo, que é o seguinte: nós vamos mentalizar que aqui no peito tem uma flor e que nós vamos respirar através dessa flor. Então, quando nós inspirarmos, as pétalas da flor vão se movimentar. Quando nós expirarmos, as pétalas vão se movimentar com a energia que está saindo aqui, como se nós estivéssemos respirando com o coração. E aqui, neste ponto, nós temos uma flor. Então, qual é a âncora? A flor, respiração e as pétalas se movendo. Simples assim. Para começar a meditação, eu quero que vocês mentalizem uma flor, tá? Uma rosa, uma margarida, um crisântemo, não sei que flor que vocês vão, mas mentaliza a flor, mentaliza a cor da flor, tá? Como se ela fosse bem real mesmo. Então, vocês vão visualizar a flor e vão mentalizá-la aqui, bem no centro do seu peito. Ao inspirar, as pétalas se movem. Ao expirar, as pétalas se movem. Alguma dúvida a respeito dessa meditação? Não? Vocês estão ficando já mais espertos, né? Com relação à meditação. Então, vamos iniciar a nossa meditação. Eu vou sentir o tempo que nós podemos fazer, tá? Pode ser 5 minutos, podem ser 10, 15, mas como a Rita falou, entrega, solta, se entrega totalmente, você vai se entregar para essa flor que está aqui, movendo suas pétalas. Simples assim, sente a sua respiração, entrega, solta, larga. Só isso. Alguma dúvida?
Isso. Então, Não. vamos iniciar a nossa meditação.
Vamos então voltando lentamente. Fizemos 10 minutos de meditação com a flor. Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Rita. Eu fui poucas vezes dentro dela. Assim, eu sentia muito a inspirar, o inspirar, expirar, inspirar, expirar. As poucas vezes que eu fui dentro dela, é como se eu parasse do pensar em inspirar, expirar. Eu parei de pensar isso. Eu fiquei ali poucos segundos também, mas numa sensação de nem sentir que eu estava respirando, mas eu sabia que eu estava respirando. Mas assim, foi uma coisa muito sutil. É como se eu estivesse dentro do miolinho dela. Engraçado isso. A minha respiração era o miolo dela nesse momento. Foi, voltou, sem eu sentir que eu estava inspirando e expirando. Achei muito interessante, gostei. Foram umas 4 ou 5 vezes que eu entrei nela, mas eu Certo. achei muito E interessante. você sabe que flor que é que você mentalizou? Eu acho que era uma rosa, mas não era uma rosa tradicional. Ela tinha muito, ela era muito redondinha, muitas pétalas, uma coisa assim muito linda. E ela ia e voltava. Eu não sei se é porque a minha blusa, eu senti que ela era coral. Eu sentia Certo. que ela não era rosa, cor-de-rosa. Ela A era gente mais não precisa procurada. mentalizar alguma coisa que existe, pode ser da sua criação. Ela não era tradicional. Não era, não foi. Interessante Uhum. também isso. Peraí, a Elianete escreveu no chat. Deixa eu ver o que foi que ela escreveu, que eu estava lendo e sumiu. Que aula profunda de hoje. Obrigada, Sheila, por nos ensinar o lado espiritual da meditação. É o lado espiritual mesmo. A Luana também era coral, a dela, viu? Bom, gente, mais alguém quer fazer algum comentário? Todos bem? Ótimo. Não se esqueçam, no nosso grupo, vocês não podem se manifestar, né? Mas vocês podem escrever para mim a hora que quiserem, tá? Eu respondo a todos. Não existe isso de dizer, não vou incomodar, ninguém me incomoda, tá? Então, estou disponível para o que vocês precisarem, tá bom, queridos? Então, bom feriado semana que vem. E na outra, nós vamos fazer uma meditação maravilhosa, que é a meditação Nada Brahma. Então, tudo de bom para vocês, gente.